Oi, gente, estamos de volta com o banner Cidadania Sustentável aqui no programa Pontuando, e essas duas formosas figuras que me acompanham, onde a minha imagem destoa, estão aqui nos acompanhando numa tarde ensolarada de sábado. Nós temos aqui a minha partner, a Vanessa Bittar, né, que é mestranda, ela vai dizer em que ela é mestra. E temos aqui também a Adriana, que eu vou falar um pouquinho do currículo dela, que é ligada à área de administração também. Eu sou José Roberto Abramo, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas antes eu quero cumprimentá-las. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, Adriana de Freitas. Freitas, né? Não é de Freitas. Boa tarde. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, Vanessa. Bom, então já que todos estamos cumprimentados, eu vou fazer uma leitura rápida, bem rápida, para a gente dar bastante oportunidade para a Adriana falar. A Adriana faz parte da administração da cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade, se você está nos vendo fora daqui, Juiz de Fora é uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, que tem uma oscilação de pessoas no seu dia a dia que às vezes chega a muito mais do que isso. É um polo, e tem algumas coisas que estão vicejando aqui, e ela sempre foi uma cidade vicejante. Pertence ao estado de Minas, que é um estado central do país, e um país que poderia estar crescendo muito, e essas administrações que levam em consideração essas ideias que nós vamos falar hoje, são administrações promissoras, então são exemplos. Essa discussão que nós vamos fazer hoje é uma discussão que pode estar falando diretamente com você, e você vai saber por quê. Olha só, nós vamos falar de território de impacto, articulação em rede para o desenvolvimento local. O nome está bonito, né? A convidada é Adriana de Freitas, ela é assessora de projetos de setores econômicos intensivos em trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável, da Inovação e da Competitividade. É um nome imenso. Além disso, ela é da área de administração. Os itens da pauta serão: o que é um arranjo produtivo local, a importância da rede para fortalecer o desenvolvimento local, o desenvolvimento dessas iniciativas na cidade de Juiz de Fora, desafios da prática, resultados importantes. Eu vou ler um texto pequenininho aqui, porque ela vai explicar o que é arranjo produtivo local. Olha só, se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, vá acompanhado. Esse sábio provérbio africano traduz muito sobre o que é um arranjo produtivo local, APL. O termo tem na cooperação entre atores, que seriam empresas, entidades setoriais, órgãos públicos, dentre outros, um dos fatores-chave, fazer parte de um fator de competitividade nos negócios. E no que compete à cidadania, realoca mão de obra, distribui e desconcentra sob o mesmo fim. E, em termos de necessidades locais, convida à solução de problemas na comunidade. Arranjos produtivos locais são um aglomerado de empresas e empreendimentos que dividam o mesmo território, e apresentem especialização produtiva. A Adriana vai falar com mais propriedade sobre isso. Isso envolve governo, associações empresariais, instituições de crédito, de ensino, pesquisa, e caracteriza uma rede de atuação. Hoje em dia nós vivemos em rede, todos conectados, conexão para empreender, para ter iniciativa. Em todos os setores é importante. Vamos nos associar, essa é a ideia. Todos queremos que a nossa localidade, bairro, cidade, estado e país se desenvolvam. Mas voltando a atenção para um microcosmo, onde tudo começa, por exemplo, o bairro, um grupo de cidadãos pode entender que juntos podem melhorar seu bairro. Bom, então eu vou passar a palavra agora à Vanessa, para que ela faça a sua introdução, e ato contínuo passa a palavra à Adriana, para a gente falar do que é e como está sendo articulado os arranjos produtivos locais, para que você, internauta, se veja, de repente, instado a produzir, procurar assessoria e se associar. Vanessa, fica à vontade, depois você pode passar diretamente a palavra para a Adriana. Obrigada, José Roberto, por mais esse momento aqui, né,
de conversa com um importante tema e trazendo também uma convidada muito especial, que é a Adriana, né? Eu super admiro o trabalho dela e todas as frentes que ela toma aí de ações atualmente aí na prefeitura. Então é um prazer estar contigo também, Adriana, muito obrigada. E gostaria, né, de começar fazendo uma reflexão, né, sobre esse tema que nós escolhemos como pauta desse programa, né, que é o primeiro do ano de 2023. Muito importante. Né, hoje, cada vez mais, a gente vê, né, com a facilidade que a tecnologia está proporcionando à sociedade, ela tem também que estar ligada que essa conexão aí ela é fundamental, porque as coisas, ao mesmo tempo que se facilitam, se complexificam, né? Porque você acaba tendo acesso a muitas coisas ao mesmo tempo, né? E muitas vezes se perdendo naquilo tudo. Se você está sozinho, se você está limitado num universo muito pequeno, né? E cada vez mais essa interação se torna importante. E aí a gente traz isso para o contexto de uma cidade, né? Que nós estamos falando aqui de um território que hoje a exemplificação vai ser a nossa cidade de Juiz de Fora, né? E trazendo esse contexto para a nossa vida em sociedade, né, de como gerar um território de impacto, né? O que torna algo mais fluido num lugar e no outro menos fluido, né? Será que a solução é eu ir para o lugar que está dando certo? Ou será a solução eu me propor a trabalhar para onde eu estou dar certo? Né? Sempre vem essa reflexão, porque nada começa perfeito, né? Nada, tem uma história, né? Tem sangue de pessoas envolvidas naquilo que deu certo, naquilo que ficou bom de assumir, de viver, né? Então, assim, nós temos que saber que tudo são fases. E eu imagino, né, que esse tema do arranjo produtivo local, por ser muito recente, né, ter mais ou menos uns 20 anos, que está aí como algo estudos, né, experimentos, e com um número cada vez mais expressivo de iniciativas, né, em diferentes setores da sociedade, mas principalmente a gente vê que o setor de agropecuária, né, está tomando a frente desse rótulo, talvez por questão de contexto de trabalho, né, por limitação de produção, né, por questão de depender também de clima, então fica muito arriscado ir sozinho nas coisas, né, uma vez que se você perde tudo é muito caro para recuperar também. Então tem várias questões nesse processo e coisas muito curiosas, né, que a gente vê que os setores que menos têm esse arranjo produtivo são os setores que trabalham mais com processo intelectual, que é o setor de tecnologia, né? Assim, pelo contexto, né, que eu busquei também de me interagir sobre esse cenário atualmente, é uma coisa interessante e é o que a gente vive hoje, né? Até que ponto a tecnologia colabora nesse sentido. Fica essa questão no ar, né? Porque o que a gente vê é que cada vez mais, né, uma coisa natural do setor de tecnologia depender de menos pessoas na estrutura, né? Uma vez que os números se resolvem em várias dimensões, né? Só que assim não podemos também ser pessimistas, né, de que isso não presta, isso aí vai levar a uma desigualdade, isso vai gerar desemprego, né, nós vamos ter vários problemas
se investir nesse lado, né? Porque é um setor que tem uma característica nesse sentido, né? Que não vai envolver tantas pessoas, mas ele vai resolver problema de muita gente, né? Então, são coisas assim que tem que colocar na balança. E aí, nesse contexto, que eu imagino também que a questão da política pública, né, do município vir regulamentando, né, essas interações, esses incentivos, é que vai fazer toda a diferença, né? Que cara nós queremos dar para esse território, né? De que forma vai ser benéfico a introdução de determinada tecnologia? Ou não? Será que é momento? Né? Será que a sociedade está preparada para isso? Ou será que pode desvirtuar o processo e gerar algo que um mal-estar social, por exemplo? Porque nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, é muito importante a gente ver uma prefeitura atuante nesse sentido de se preocupar de regulamentar as ações para que a gente não tenha decepções futuras, né? Ou que a gente tenha o incentivo necessário para acreditar e investir. Porque é o que acontece quando o contexto é sustentabilidade, né? Pelas práticas que eu já vivi, a gente vê que sustentabilidade não se faz numa organização só. Ela é um contexto de um chão comum, né? Então, ela ultrapassa a organização. Se o território não está incentivando aquilo, é muito difícil trabalhar com isso, né? Porque como que o empresário vai ter um incentivo disso? Né? A que ponto que ele vai se amparar para que aquilo seja realmente benéfico? Então, existe uma articulação muito maior. E aí eu vejo que o arranjo produtivo local, que a Adriana vai entrar nesse assunto, pode ser uma solução para se pensar esses passos alternativos ao que existe, né? E aproveitar mais do que nós já temos, né, de evolução tecnológica, né, de conhecimento do próprio território e fazer uma integração para que as pessoas consigam enxergar o que tem aqui dentro, né? E procurar o máximo aqui dentro. O que não tiver aqui dentro, buscar fora, né? Ou vice-versa, ou fazer o que está aqui dentro ser mais atraente. Então, acredito que a Adriana vai jogar com essa vertente aí. Eu deixo a palavra para a Adriana e estou muito empolgada para te ouvir. Muito obrigada. Obrigada a você, Vanessa. Zé Roberto, primeiramente, obrigado, tá, por ter convidado para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente está fazendo na Prefeitura. Obrigada, Vanessa, mais uma vez, né, a gente está sempre aí discutindo sobre empreendedorismo sustentável, né, economia criativa, e que no final está tudo dentro, né, desse desenvolvimento sustentável, né. Como o Zé Roberto mesmo falou, a nossa secretaria é uma secretaria de desenvolvimento sustentável, e isso não foi escolhido por acaso, né, a prefeita, desde o início, né, quando ela nos colocou o desafio do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, que nós tínhamos que seguir, ela nos deu 4 grandes missões, onde uma delas era a reinserção competitiva, né, no cenário nacional dos setores tradicionais da cidade, né. A gente sempre olha o passado, né, não quer dizer que quem fez antes da gente errou, não, a gente sempre quem fez, eu acho que fez na melhor das intenções, em acertar no desenvolvimento da cidade. Mas o que a gente percebeu quando a gente chegou na prefeitura é que havia sempre políticas de desenvolvimento para a atração de grandes empresas para a cidade. E muitas vezes acertaram algumas, que é o caso da Codem, que é uma grande empresa que está no município, algumas frustradas, que é o caso da Mercedes-Benz, né, mas o que acontece é que essas grandes empresas, pouco impacto social e econômico elas trazem para o município, tirando o repasse do ICMS, que, claro, é muito importante, mas muitas vezes elas trazem a mão de obra qualificada de outras cidades, de outros estados, né, elas são grandes atratores, elas movimentam muito o comércio local, mas o comércio local
propriamente dito, não traz a riqueza, ele paga salários baixos, né? Juiz de Fora é uma cidade que tem muito emprego, mas na área de comércio e serviço, e a gente sabe aí, né, quem entende um pouco de desenvolvimento, que é a indústria que faz a coisa acontecer, mas nós somos uma cidade lotada de micro e pequenas indústrias, né, dado ao nosso passado histórico aí. Então, a missão que eu tinha era trabalhar com esses setores intensivos em trabalho e tradicionais. E a gente, primeiramente, mapeando, a gente via que o setor do vestuário era um setor importante, também o setor da indústria de alimentos, mas a gente percebe que esse setor se perdeu ao longo dos anos, né? Nós já fomos a Manchester Mineira, mas a gente ainda tem muitas micro e pequenas empresas, né? O que a gente percebe é que toda vez que uma grande empresa fecha, principalmente no setor de vestuário e de alimentos, outras micro, pequenas empresas daquele setor nascem no lugar, porque aquelas pessoas têm uma expertise, né, um conhecimento técnico aí adquirido de muitos anos, e elas precisam voltar a produzir aquilo que elas sabem. Então, elas começam a empreender dentro da necessidade imediata delas. E é assim que vão surgindo os arranjos produtivos locais, na sua grande maioria, né? E aquilo vira cultura, né? De Fora a gente tem uma cultura muito bacana, que é a cultura da tecelagem, né? É interessante, eu venho do setor têxtil, foi nesse setor que tanto a prefeita quanto o secretário me conheceram. Eu já trabalhava com o conceito de associativismo, né, há muitos anos, desde 2006, quando começou esse movimento lá no governo Lula, né, sobre a trazer a política do APL de novo, que já tinha sido usada no passado, né, como política de desenvolvimento do Brasil, talvez na década de 60 ou 70, mas depois foram se tomando outro tipo de políticas de desenvolvimento, mas essa política não foi totalmente consolidada em muitos municípios no Brasil, muitos estados, ela ficou perdida, né? Nós temos uma política de Estado aí de 2006 que cria o apoio do Estado, o incentivo a arranjos produtivos locais, mas que só foi regulamentado em 2021 pelo atual governo. E no município, nada se tinha no os cervejeiros, como um APL reconhecido mais estadualmente, mas que já vinham ganhando algumas apoios, né, de maneira esporádica dentro de gestões anteriores. Para trabalhar esses setores, né, como a Vanessa mesmo falou, da importância da política pública, como eu vou escolher um determinado setor e falar, olha, eu quero trabalhar política de incentivo para a indústria de alimentos e indústria de vestuário, mas por quê? Né, que política valida o meu trabalho, né? Por que eu tirei isso? E aí a gente depara com a política de APL, né? E a gente começa a estudar dentro de toda essa diretriz que o governo do estado dava para a gente, de como que a gente fazia para mapear. Então, primeiro que a gente fez o mapeamento, porque já estava muito adiantado, a gente já tinha diagnóstico feito desde 2008 do IEL, que estava parado, estava perdido, que comprovava a existência do arranjo produtivo local do setor do vestuário, que, na verdade, é um arranjo produtivo local de meias e cuecas. Né, para ser arranjo produtivo local, tem que ter uma característica muito própria dessa região. E, como eu falei, né, aqui em Juiz de Fora tem uma coisa interessante, você pode visitar empresas de confecções do Brasil inteiro, que você não vai ver uma máquina de tecer dentro da fábrica. Aqui você pode, em qualquer pequena empresa que tem 10 funcionários, tem uma máquina de tecer lá na garagem. Né, eles têm aquele amor, não é nenhuma questão de competitividade, é quase que uma paixão ter uma máquina de tecer, porque aquilo tem toda uma história. E aí, sim, traz a força do arranjo produtivo local de Juiz de Fora, faz com que Juiz de Fora consiga ser mais competitivo na produção de cueca, na produção de meia, porque tem essa facilidade. Aqui você encontra pessoas que sabem operar tiares, consertar tiares, do mais antigo ao mais moderno, né? E aí, o que a gente precisa como governo é incentivar esses atores a se juntar, né, a conversar e construir uma estrutura de governança, né, muitas vezes despertar, porque você percebe que já existe, na maioria das vezes o arranjo produtivo local já tem uma governança ali, né, subentendida, que é sempre aquele cara que conhece todo mundo, né, e aí ele consegue fazer aquela conexão. Por exemplo, na indústria do vestuário tem muito isso, ele fica sabendo que a Vanessa não tem uma determinada matéria-prima, porque ela não está conseguindo crédito no fornecedor, aí ele sabe que o José Roberto tem sobrando lá, ele faz a conexão e eles começam a trocar. Troca conhecimento, muitas vezes eles dividem a gasolina para pegar o carro e vender na mesma região. Então, o arranjo produtivo ele vem
mapeia isso, né, e começa a bater na porta desses atores, a Universidade Federal. O que você está fazendo para esse pessoal, né? O que a gente vai fazer de projeto coletivo, né, que melhore a competitividade desse pessoal no estado do Rio, no estado de São Paulo? Aí você bate na porta do IF Sudeste. Estamos precisando de um curso técnico voltado para esse tipo de formação de mão de obra, né? Porque a grande queixa das empresas, tanto das grandes quanto das pequenas empresas, é a falta de qualificação. Então, assim, às vezes nos surpreende quando você vê Juiz de Fora aí com Universidade Federal, IF Sudeste, Escola Técnica do Senai, e a gente forma pessoas que não ficam na cidade, porque o que a cidade precisa buscar de outros estados. Então, por exemplo, mecânicos especializados em teares Santoni, que são teares italianos, que já tem 4 empresas na cidade que tem. Todos vêm da Bahia. Olha. Não, importa-se mecânicos da Bahia para se trabalhar na cidade. Então, assim, como que o arranjo produtivo vem com isso? Vamos conversar e vamos ver o que a gente pode fazer, né, para fomentar esse ensino aqui, para gerar renda, para que esse menino forme e fique aqui, né? É o caso do vestuário. E aí a gente parte para o segundo mapeamento de APL, e dentro da indústria de alimentos a gente não consegue entender. É uma grande geradora de empregos, mas nada que falasse um pouco um com o outro, né? Porque a gente estava buscando dentro da indústria formal, até que bate na nossa porta a Emater e fala, peraí, você já viu quanto se produz de queijo na cidade? Eu falei, aonde? É tudo produtor de agricultura familiar. É outro tipo de economia, né? Eles fomentam o comércio, tem muitas pessoas, famílias inteiras que sobrevivem vendendo queijo, pequenos empórios que vendem queijo, mas essa indústria não é aqui dentro desse horizonte que você está olhando, né? Federação das Indústrias, Sindicato de Leite, não. É pequena agricultura e está aqui com a gente, com a Emater. E aí a gente se surpreende com isso, né? Porque a gente encontrou aí um número de 1.100 agricultores familiares para uma cidade, né, cosmopolita como Juiz de Fora, onde você tem uma cultura pulsante, Universidade Federal, você não imagina que você tem uma produção agrícola tão forte. Desses 1.100 produtores familiares, 800 deles são produtores de leite. Boa parte deles, a gente ainda não tem um número certo, né, produzem queijo. Dos que produzem queijo de maneira formal, né, e devidamente licenciadas, são apenas 49, eu acho, em torno de 49. Aí você fala, é só isso? Bem, dentro de uma micro-região de 10 municípios, 80% dos produtores formais de queijo estão em Juiz de Fora, né, que a grande produção, ela não tem selo de inspeção. E a ideia é fazer com que eles se formalizem, para que eles possam vender de maneira mais transparente, né, com menos medo de fiscalização. E a gente começa a fazer esse trabalho e a gente se depara com uma outra dificuldade, porque o modelo de mapeamento de arranjo produtivo do governo do Estado, ele não trazia em questão a agricultura familiar. Ele tinha alguns indicadores muito próprios, e a gente falou, opa, a gente precisa de uma política municipal, porque a gente tem algumas características de arranjo que são muito nossas. E também, se eu tenho um governo hoje, né, que está pautado numa política do governo do Estado, eu não vou perpetuar isso, eu preciso trazer isso para o município, porque a nossa intenção é que a gente não trabalhe apenas numa política de governo, que seja uma política de Estado que se perpetue, né, para que esses setores, eles possam, sempre que trocar de governo, eles possam voltar e falar, olha, a gente existe, a gente movimenta a economia, a gente pode amanhã se tornar uma grande indústria e a gente está aqui de novo. Então, Adriana, a gente... pode falar, Vanessa. Isso aí que você acabou de falar, né? Sobre essa política que vem do Estado. Então, o grande desafio é fazer adequação ao território, né? Igual você falou aí. Né? Não foi pensado coisas muito específicas, porque talvez quem estava na equipe da produção, né, dessas diretrizes, não iria imaginar que pudesse ter ali, porque só a prática vai trazer mais referência. E aí, no caso, acaba que Juiz de Fora já gera um novo material que possa orientar o Estado e eles melhorarem esse material novamente.
né? Não só podem, como eles já melhoraram. Por causa de Juiz de Fora, a portaria que estabelece os critérios vão ser alteradas, porque era nítido, né? O número de produção de queijo Minas Frescal do Juiz de Fora, gente, é um absurdo. Eu não lembro mais agora, assim, mas são mais de 20 toneladas de queijo frescal. Isso, assim, o que a gente teve acesso do que é formal, né? Do que é inspecionado. Então, isso movimenta uma economia muito legal e, assim, isso mantém o homem no campo, né? Nós estamos falando de sustentabilidade. E a gente tem alguns casos muito interessantes de famílias que os filhos já tinham saído da pequena propriedade e que, quando eles começam a ter o selo de inspeção, esses filhos retornam para o campo, vão fazer o curso tem um curso no IF Sudeste em Rio Pomba, né? Voltado para essa agricultura familiar, para essas técnicas aí. E hoje já tem 2 filhos que são formados, né? A mãe... Zootecnia, isso. O Sindicato Rural de Juiz de Fora agora acabou de lançar um curso técnico de zootecnia feito aos sábados, e quem está fazendo são esses pequenos agricultores, ou os filhos de pequenos agricultores. E isso é adequar o território, né? Aquilo que você falou. E o arranjo produtivo local, ele vem com uma força muito grande, já nasce assim, né, com menos de um ano, foi 1 ano de trabalho, nós estamos reconhecendo ele agora em março oficialmente, mas ele já nasce com uma série de demandas importantíssimas. Uma delas é voltar às atividades do laboratório da Embrapa na cidade, né? A Embrapa paralisou as atividades do laboratório de análise, acho que no meio da pandemia, não retomou. Hoje, todos os exames de análise laboratoriais são feitos do leite, de qualidade do leite, são mandados para São Paulo, no laboratório da USP, ligado à USP. Esse laboratório passa na cidade toda semana, com um carrinho lá, busca em todas as propriedades e manda. A gente tem um laboratório parado aqui na Embrapa, né? Então, assim, peraí, isso aqui é uma política de Estado, é uma política municipal. A gente tem aí um movimento forte, né? O nosso arranjo produtivo, ele trabalhou em cima das cidades do Caminho Novo, né, do circuito turístico, que são 7 municípios, né? Porque queijo também é cultura, é turismo, é tudo, né? Então, ele já nasce com algumas demandas muito importantes. Nós já temos uma equipe da Universidade Federal de Juiz de Fora que está totalmente envolvida na criação desse APL desde o início. Então, assim, é a esperança de fazer com que essas instituições de ensino, de pesquisa, se voltem para a produção local, para que a gente possa efetivamente trabalhar o desenvolvimento sustentável desses pequenos produtores. Adriana, eu queria te fazer uma pergunta, mas que você teria que ter dados, se de repente você não os tem nesse momento. Pode ser que eu não tenha aqui agora. Pois é, eu vou até te pedir desculpas se for o caso. Antes de fazer a pergunta, é o seguinte, a Adriana está falando de rede, né? Quando um ajuda o outro, quando um vê o outro, quando um entra por exemplo, a questão lá que você quis dividir em transporte, entre outras coisas, essa é a ideia da rede. E a administração pública, eu acho que é dever da administração pública congregar isso aí. Então, nós estamos no centro da discussão. Eu queria te fazer essa pergunta, se você não tiver dados, vou te pegar de surpresa. Por exemplo, o Triângulo Mineiro, né? Eu sempre viajo para o Centro-Oeste, eu passo do Triângulo Mineiro e fico, assim, eu vejo a cidade de Uberlândia, que atualmente é uma cidade maior que Juiz de Fora. E não estou fazendo loas na cidade, estou apenas citando um exemplo. Você tem alguma ideia de como que a pujança deles lá, se o arranjo local deles é algo implementado? Porque eles são considerados, né, primeiros de Minas e tal. Você tem, assim, porque sirva de exemplo para nós, e depois eu gostaria que você continuasse dando exemplo aqui dentro da cidade, tá? Sim, olha, de Uberlândia não tem não, mas eu posso te dar outros exemplos de arranjos produtivos locais que são referência no estado. Sim, a região de Divinópolis, eu não sei se eles têm 5 ou 6 arranjos reconhecidos. Contagem também tem bastantes. Tem um grande arranjo reconhecido, acho que é de Nova Lima, que é de calçados. Eles já estão num grau de maturidade super avançado. Juruáia, sul de Minas, eles têm um dos arranjos produtivos no setor de vestuários mais referenciados no estado. A gente tem também aqui, em São Tiago, aqui pertinho, o arranjo produtivo local do biscoito, que para mim é um dos mais interessantes que eu conheço. Hoje ele já tem uma receita única de biscoito, né? A cidade é desse tamanhozinho e cada casa tem uma fábrica de biscoito. Eles já estão num grau de maturidade que eles têm uma receita única, onde eles conseguem acessar grandes supermercados
e aí, ó, fizemos uma venda, sei lá, de 1 tonelada de biscoito daquela receita. Então, a Vanessa faz 100 quilos, você faz 100, você continua vendendo o seu cliente com as suas receitas tradicionais, mas a gente consegue acessar grandes players de mercados de maneira coletiva, entendeu? Então, assim, a gente tem muita gente, a gente aqui na cidade tem os meninos da cerveja, né? Eles vão agora, esse ano, montar uma central de compra já. Então, eles já estão no grau de avanço bem... E, assim, uma característica que eu gosto muito do arranjo produtivo, né, que justifica o trabalho dentro da prefeitura, é no que se diz respeito à capacitação, né, porque o dinheiro público é caro, é escasso e ele tem que ser bem investido. Então, todo dia bate na Secretaria de Desenvolvimento algum setor econômico pedindo à prefeitura investir em capacitação. Quando você investe na capacitação, né, na qualificação de mão de obra voltada para o arranjo produtivo local, é um dinheiro que esse dinheiro não se perde, porque vamos colocar que hoje a Vanessa se qualifique para ser uma costureira, a prefeitura investiu lá, sei lá, R$2.000 na Vanessa. Ela foi trabalhar para a fábrica A. Se amanhã, se ela for demitida na fábrica A, ela tem a fábrica B, a C, a D para ser reinserida no mercado de maneira rápida e imediata. Então, hoje, por exemplo, um profissional, um mestre cervejeiro na cidade, um operador de máquina de cervejaria, ele não fica um dia desempregado. Então, por exemplo, fabricante, eu fiquei sabendo de um caso de uma menina que precisava começar a fabricar queijo na propriedade e ela não tinha conhecimento, ela foi buscar um professor, uma menina, uma técnica da Cândido Toste de Juiz de Fora, trabalhava em tabuleiro, foi tirada de tabuleiro para vir para Juiz de Fora. Então, apostar nessa qualificação dos arranjos produtivos locais é investir de maneira correta, né, aquele dinheiro público que não é assistência, né, não é assistencialismo, né, é desenvolvimento mesmo profissional. Vanessa, olha só. Não vai beneficiar um grupo muito pequeno, né? Isso, não vai, você não vai estar, porque às vezes você pega uma grande empresa, você vai lá, qualifica para aquela grande empresa, você foi mandado embora, aquele conhecimento foi perdido. Eu falei Vanessa e Adriana. Adriana, sobre a questão o nosso assistente aqui, internauta, ele deve estar tentando entender como que é a formação da rede. Aí eu queria que você pode usar um exemplo aqui de Juiz de Fora, um exemplo de Divinópolis, de algum lugar, porque essas pessoas, às vezes, elas veem as palavras floridas, bonitas e muito bem colocadas, mas elas não sabem em que sentido que elas estão ali. Em off, antes da gravação, eu falei com relação à moça que era psicóloga, que montou uma e que alguém deu exemplo, deu ideia para ela. Ela montou um entreposto e ela não é a única nesse entreposto que está vendendo o produto dela, ela se associou com outros pequenos produtores. Você daria esse exemplo, seja daqui, seja de fora? Claro. Só para o nosso internauta se ver. No modelo do governo do Estado para a caracterização do APL, uma das primeiras coisas que a gente tem que identificar é o que ele chama de governança, né? A governança é aquela liderança que conecta de alguma maneira todo mundo. Eu vou dar o exemplo da Nathalie. Né, ela é agora oficialmente reconhecida a governança do APL de queijo. Quando eu fiquei, gente, para mim começar esse movimento, eu preciso de achar quem é esse ator, né, quem é esse líder que fala com todo mundo. Eu fui na Universidade Federal, olha, tem uma menina aqui que fez todos os cursos, ela é referência, ela tem uma produção lá no Linhares, é a Nathalie. Aí eu fui na Ematerra, a Ematerra falou, procura a Nathalie que você vai conhecer todo mundo. Aonde eu vou, citava a Nathalie. Aí eu fui conhecer a Nathalie. Aí eu conversei com ela, expliquei que era PL, e ela começou a me contar, olha, quando a minha máquina aqui estraga, eu pego isso emprestado, uma parte do equipamento, para o senhor Osni, ela está lá no Linhares, o senhor Osni que está lá em Igrejinha. Eu faço queijo Minas Frescal, o senhor Osni faz queijo parmesão. Olha, a gente participa junto de uma feira com o pessoal lá de Humaitá, vai lá conversar com a Thais Mara, que é uma menina que produz queijo lá. Ela conhecia todo mundo. Então, o que a gente começa a empoderar essa governança, né? A dar a ela instrumentos, a mostrar para ela que é possível, e aí a gente foi trabalhando, outras governanças foram aparecendo. Então, por exemplo, lá em Humaitá hoje, sozinho, essa região é um arranjo produtivo local dentro de um arranjo produtivo local, né? Então, lá você já tem um grupo muito bem formado, onde eles acho que são 7 produtores. Eles têm já um selo de inspeção próprio deles, né, com a marca Humaitá, onde 7 fabricam. Você está comprando queijo Humaitá no mercado, mas você não sabe qual dos 7 fabricou.
Então, eles já chegaram a esse grau de maturidade, né? Linhares também, ele já tem um movimento, tem muitos produtores de queijo na região do Linhares. Aí tem, por exemplo, a região de Caeté, Sarandira, todos eles têm alguma coisa. Mas essa figura, que é a Nathalie e o Hernandes, que está lá em Humaitá, eles conhecem a cidade inteira. Então, através deles, nós conhecemos produtores de queijo nos 4 cantos da cidade. Adriana, esse tipo de rede aí ocorre no pequeno, na construção civil, porque a gente vê muito esse negócio de mutirão, né? Eles, final da semana, por exemplo, quando eu tinha empresa de construção, os funcionários, eles falavam assim, esse fim de semana nós vamos para casa do fulano, era um deles lá. Eles iam fazer um muro, iam fazer não sei o que e tal. E de vez em quando eu passava lá para dar uns pitacos, né? E para aprender. Entendeu? Você aprende muito com essas pessoas. Muito. Né? A maneira de organização. Você chega lá, você tem um feedback seu, você tem um construto seu que é técnico. Mas eles têm uns arranjos sensacionais. Por exemplo, eles tinham uma maneira de fazer andames que eu fiquei de boca aberta, sabe? Falei, pô, isso é muito mais seguro que o que eu faço. Aí passei a fazer do jeito que eles fazem. Aprendi com eles, né? Então, você tem ideia de se na construção civil tem isso? Eu sinto que faz falta também aqui, não sei se isso faz parte dos projetos, instrução para a pessoa saber mexer na profissão, né? O camarada às vezes não tem o que fazer, ele curiosamente vai ser eletricista, ele curiosamente vai ser pedreiro, ele vai ser um artesão mal acabado. Bom, então, na construção civil e esses exemplos, queria que você falasse para o nosso internauta saber se ele, por exemplo, se situa. Olha, a construção civil, eu não sei te responder, porque a construção civil já é um setor mais bem organizado, né? Já é um setor mais estruturado, já são maiores empresas, né? Você não tem, então, pequenas empresas, já são médias e grandes empresas. Eu sei que, de alguma maneira, eles se organizam, né? Eles têm tem um concurso, né, que fala da melhor construtora do ano, alguma coisa, mas ainda não é um setor que a gente tá mapeando. A gente tem alguns outros setores aí em stand-by, a gente sabe que o setor metal mecânico na cidade é um grande setor, pode ser um grande arranjo produtivo local que a gente venha trabalhar num segundo momento, e um setor que já nos provocaram, né, a mexer é o setor de charcutaria, né, é a produção de linguiças, embutidos. É um setor forte na cidade que necessita uma determinada organização, que pode ser um trabalho que a gente venha trabalhar, um segundo trabalho aí nessa parte, e também nós temos as agroindústrias, né, de embutidos, mas também temos os açougues que hoje estão se tornando verdadeiras fábricas de linguiça na cidade. Então, esse é um trabalho legal. Aí você me perguntou sobre exemplos de tipo técnica, né? De instrução técnica. Instrução técnica. Eu só queria te falar uma coisa. Historicamente, os imigrantes, eu sou neto de imigrantes, dos dois lados, da mãe e pai. E, historicamente, eles eram artesãos, construtores, ferramenteiros, serralheiros, eles eram historicamente isso aí. Só que eles chegavam aqui com algum conhecimento da técnica. E aqui, eles se regimentavam em grupos, às vezes de outras empresas ou concorrentes, e faziam um grupamento só para que alguém viesse instruir a técnica. Por exemplo, eles precisavam de uma plana, tá? Essa plana importada da Suíça ou da Alemanha custava uma baba, eles não tinham como comprar. Então tinha um técnico, um engenheiro, alguém que vinha na cidade, ensinava eles a fazer as suas ferramentas. Claro que hoje em dia isso não é necessário, né? Não é preciso de você mexer na ferramenta. Mas hoje em dia você tem muita perda de material por má manipulação, por desconhecimento técnico, né? Porque às vezes o camarada quer se inserir no mercado, ele não tem onde estudar, ele não tem dinheiro para pagar. Então eu fico pensando se a gente não teria condições de fazer um tipo de arranjo em que você agregasse a alguém que pudesse ensinar técnicas, né? Como seriam os SESIs antigamente, os SENACs, que hoje parece que não funcionam dessa forma. Se eu estiver enganado, você me diga. Não, você está coberto de razão. Hoje o Senai de Juiz de Fora, hoje ele se voltou, não de Juiz de Fora, né? É uma prática nacional. Ele se voltou muito para o menor aprendiz. Né? O menor aprendiz ele tem uma idade muito específica para você ter esse menino ali fazendo curso, que começa dos 14 a 18 anos.
uma idade que ele está muito imaturo, que ele ainda não está pronto, ele não deseja, né? Ninguém hoje quer que um filho comece a trabalhar antes dos 18 anos. E aí, quando essa pessoa precisa mesmo dessa instrução técnica, se profissionalizar, o Senai já não tem mais esse curso. Você tem que fazer a demanda, você tem que contratar o Senai, ele não tem um curso que ele pode fazer a todo momento. A gente tem alguns casos interessantes, por exemplo, o caso dos cervejeiros, né? Quando a grande dificuldade dos cervejeiros era comprar os tanques cervejeiros, que eram muito caros, e aí tinha que comprar fora da cidade, tinha diferencial de alíquota. E aqui na cidade a gente tem a Iruan, que era até então um grande fabricante de tanques para laticínios. E aí a governança, né, que é o Alexandre dos cervejeiros, ele falou, não, a gente tem que fabricar um tanque desse aqui e tal, a gente não está conseguindo. E aí a Antuérpia pegou e falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um tanque, vou chamar a Iruan e vou deixar eles desmontarem. A Iruan desmontou o tanque desse tanque cervejeiro que vinha de São Paulo, fez uma engenharia reversa, né? Hoje a Iruan é uma das maiores fabricantes de tanques cervejeiros do Brasil, exportando tanques, e acho que até parou, diminuiu muito a produção dos tanques para laticínios. Então esse é um caso muito interessante. A gente tem também no vestuário um caso interessante que existe uma máquina no setor de vestuário que ela deve estar custando hoje, só uma máquina dessa, uns 30 mil reais, 40 mil reais, para você comprar, você entrar, já tem que entrar comprando duas, aquela coisa, você comprar uma e nada é a mesma coisa, você tem que comprar duas. Então, um professor Pardal desses da vida, ele inventou para uma máquina que faz mais ou menos o mesmo trabalho, um caixotinho, que conseguia simular essa operação em mais um aparelhinho, né, que é feito numa serralheria qualquer. E hoje todas as fábricas de fora têm esse caixotinho com virou uma técnica de reprodução, já é vendido até pronto nas lojas de peças de máquina de costura, né, desenvolvidas. E a gente percebe, por exemplo, essa menina, por exemplo, que eu falei que... outra coisa que a gente já identificou na parte dos queijos, existe o Canjo Tostes hoje, ele tem o curso lá, né, do técnico laticinista, mas é um curso voltado para a grande fábrica de laticínios. Então, ele forma meninos para grandes fábricas. Aí a gente teve esse caso dessa produtora de queijo, ela não produzia queijo ainda, e ela com uma dificuldade financeira na propriedade, alguém falou com ela, vai produzir leite e fazer queijo, que isso vai salvar sua propriedade. Ela foi para o Canjo Tostes e fez o curso. Falou, saí de lá, não entendi nada, não consegui entender nada, não consegui aplicar e tal. Foi quando ela conheceu essa técnica de laticínio que estava em tabuleiro, chamou ela, vem cá, me ensina, e não só ensinou, como ela tirou a menina de lá, e as duas estão produzindo queijo hoje juntas, né? Então, a gente até tem, mas a gente tem cursos técnicos complexos demais. Aí eu quero pegar uma pessoa para aprender rápido, a mexer uma panela de queijo, sei lá, isso a gente não tem de maneira rápida. Está começando a aparecer, aí a iniciativa privada começa a se apropriar disso, né? Hoje você tem em Juiz de Fora a Casa do Queijeiro, que está cumprindo esse papel muito bem cumprido, enquanto a gente poderia ter um Senai. A gente tem o Senar, né? O Senar faz esse trabalho, mas ele não é tão técnico, ele é mais de aperfeiçoamento, né? Então, acho que o APL, acho que ele vai começar meio que cutucar essas instituições, olha, precisa ter um curso desse o ano inteiro, a gente tem que ter 3 turmas por ano, não só esporadicamente, ou sob demanda. E muitas vezes a pessoa não se localiza no mercado porque ela não tem uma defesa, ela não sabe trabalhar na profissão, ela quer fazer aquilo, mas ela não sabe. E como você falou, quando você passa às vezes por um curso técnico, ele é muito teórico, entendeu? E às vezes ele não te joga ali na prática. Você não precisa ir de longe, não. Quando você vai na universidade, você conversa sobre uma coisa que você faz, você vê a linguagem do cara, você fala assim, será que ele está falando do que eu estou fazendo? Você imagina um pequeno produtor, então, lá da área rural. Exatamente. Outra coisa, nós perdemos, eu até não tenho notícia disso, nós tínhamos um setor de malharia aqui, forte, você falou de vestuário, mas esse é específico da malharia, né? Isso, e perdemos, né? Nós tínhamos grandes empresas, inclusive exportadoras, né? A gente exportava. E isso aí acabou, a gente perdeu, a gente tinha ali 2, 3 ruas ali embaixo, lá no centro da cidade, ali que vendiam malhas, e aí? A gente perdeu, a malharia propriamente dita, que era a fabricação de malhas, isso a gente perdeu. Perdemos e eu acho muito difícil a gente retomar. Hoje o Sul é referência no Brasil e não deixa a desejar em nada para a China, em produção de malha e produção de forma sustentável, né? Eu acho que
os empresários dos setores, eles perderam o time da virada para a sustentabilidade, né? Houve um momento em que começou a se exigir as licenças ambientais com as estações de tratamento, e nenhum deles estava capitalizado na época, acho que para fazer na época eram altos investimentos, né? E o Sul, muito antes de se falar em legislações, eles já estavam caminhando para isso, né? Então, nós temos hoje uma tinturaria no Sul, nós até visitamos recentemente, que presta serviço para as empresas de fora. Hoje as empresas de fora tecem seu próprio tecido, mandam para o Sul para tingir e volta essa malha tinta. Né? Essa empresa hoje ela é a maior tinturaria das Américas e a terceira maior do mundo, está em Santa Catarina. Que pena, podia estar aqui, né? E vem tecido do Nordeste, né? Agora o Nordeste, o Pernambuco principalmente, Pernambuco tem sido assim, case de sucesso no que se diz respeito ao associativismo, né? Arranjos produtivos locais. Eles já têm um trabalho organizado onde eles têm um caminhão próprio que sai a malha de Pernambuco e desce até Santa Catarina, tinge e volta. Adriana, nós temos, o Juiz de Fora tem uma... Eu não vou ficar falando bobagem, que tem gente que fala para mim, o Juiz de Fora não tem dinheiro, nada, isso tudo é bobagem, tudo é bobagem. A política de Juiz de Fora é boa, é ruim, é tudo bobagem, a gente tem que fazer análise mais precisa, mais responsável. Você quer ver uma coisa? Olha só, nós já tivemos uma TV aqui, né? A TV Visão. Inclusive, eu fico muito feliz de dizer que a minha filha trabalhava nela. E os programas eram muito interessantes. A gente tinha pessoas muito inteligentes fazendo aqui. Começar pelo dono, que é um cara que tem uma cabeça sensacional, um cara extremamente adiantado. E eu acho que a política, isso eu estou falando para todos os políticos, independente das ideologias e partidos, eu acho que a política ela serve exatamente para fazer esse polo aglutinador daquilo que presta. Porque o que não presta deixa do esgoto. Agora, daquilo que presta, né? Você falou, por exemplo, a questão da perda da não adequação no tempo dos antigos fabricantes. Por quê? Porque eles não se adequaram, vai ver que achavam bobagem falar de meio ambiente. O mundo sempre foi assim, sempre deu certo, não é assim que funciona. Só ser assessorados, chamados para a gente não perder. Né? Você vê, por exemplo, o Brasil, não querendo estourar do nosso assunto aqui, o Brasil perdeu aí o trabalho de 30 empreiteiras. O que o Brasil perdeu com o trabalho da Lava Jato, com essas 30 empreiteiras? Os donos pararam de roubar. Tá? Roubar de quem? Quem foi lesado aí foram os profissionais que eram bons, treinados, capacitados tecnologicamente e que hoje estão no exterior. Que gente boa não fica sem serviço, não. Está trabalhando para a empreiteira lá fora. E o que isso significou de atraso para a indústria de construção civil nacional? Tudo. Que você está perdendo cérebros, você está perdendo tecnologia, você está perdendo insumos. Quer dizer, nessa hora, um governo responsável tinha que chegar lá, não, peraí, vamos salvar as empresas. Né? A GM, até hoje, ela é do Estado americano. Teve corrupção lá e tal. Tiraram os corruptos. Então, quer dizer, eu estou falando isso porque nós estamos falando de arranjo local, estamos falando de governança, e estamos falando da sua secretaria e do governo central. Independente do partido que ele é, a ação de aglutinar aquilo que é bom para a sociedade, aquilo que é bom para a comunidade. E a comunidade pode fazer o efeito reverso também, como você falou da engenharia reversa. Né? Eu não sei quem que é o prefeito, quem que é o secretário, quem que é o fulano, mas eu vou lá. Eu vou lá para eu aprender, para eu me associar, para saber se existe movimento. Aí você descobre quem que é a governança. Você vai lá e se associa. Vou colocar a bateria aqui, só um pouquinho. Tá bom. Mas você está entendendo? Então, eu estou falando isso aí para o internauta, porque para a gente poder pensar, né? A gente não pode depender só do político. Né? Não. A política, infelizmente, no Brasil virou uma profissão. Eu não sei se a palavra certa seria ser profissional. Eu admiro a pessoa da nossa prefeita, eu a conheço há muito tempo, eu não estou puxando saco aqui, não preciso disso, mas eu admiro porque é uma pessoa que está sempre atuando, está sempre trabalhando, né? E a ideologia que menos pesa ali, o que mais pesa é o trabalho. E outros podiam ser assim também, independente de partidos. Mas não, a gente tem um trabalho, Zé Roberto, muito atuante com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Não temos problema nenhum, né? O Estado tem uma ideologia política, o município outra,
Mas esse trabalho do arranjo produtivo local, ele foi resgatado pelo governo do Estado atual, né, pela atual gestão. A gente abraçou isso de maneira, por exemplo, o programa Minas Livre para Crescer, do governo do Estado, né, a prefeita aderiu ele em 100 dias de governo. Não, Minas Livre para Crescer é desburocratização, e não é, quando a gente fala em desburocratização, nós estamos falando de grande empresa, não. Desburocratizar é importante para a pequena, porque o grande empresário, ele consegue acessar tudo de maneira muito rápida, ele tem bons consultores, ele tem bons contadores, a burocracia, ela empata a vida do pequeno empresário, do cidadão, que não consegue entender a linguagem técnica, que não sabe acessar o sistema. Então, o programa Minas Livre para Crescer, a gente criou na cidade a Sala Mineira do Empreendedor em 100 dias, foi uma das primeiras ações da nossa Secretaria de Desenvolvimento, né? Porque a gente sabia que antes de falar na palavra desenvolvimento, a gente tinha que melhorar o ambiente de negócio. Juiz de Fora estava no ranking aí há anos, de uma das piores cidades do Brasil para se investir e para se empreender. Não vai ser em 2, 3 anos também que a gente vai mudar essa realidade, não, né? Então, de vez em quando, a gente fala, o que vocês avançaram? Peraí, é um dever de casa enorme. A gente precisa melhorar o ambiente. A gente hoje tem no município 550 atividades que são dispensadas de alvará. Antigamente, uma empresa, de micro, pequena empresa na cidade, ela levava quase 15 dias para conseguir um alvará. Hoje você consegue 24, 48 horas, você estando com a sua empresa dentro das regras, né, de endereçamento, as regras de impacto, enfim. Então, isso é muito importante. A gente tinha casos de empresas que alugavam um imóvel na cidade, né, e elas levavam 6 meses para conseguir uma licença da vigilância sanitária. Hoje, o nosso processo de licenciamento sanitário é online. Juiz de Fora foi uma das primeiras cidades do estado de Minas a aderir ao licenciamento sanitário online automático. Então, assim, nós estamos falando isso de uma prefeitura, né, que é tida de esquerda, né? Nós temos até uma brincadeira na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que eles brincam assim, essa prefeita de esquerda é mais de direita que a gente possa imaginar. Não é, é porque a gente consegue enxergar que quando você desburocratiza, está facilitando. A gente confunde muito o que é empresário e empreendedor no Brasil, né? Empreendedor no Brasil é o trabalhador que não conseguiu um bom trabalho e montou uma empresa. Uns dão certo e outros não. Então, o papel do poder público é não, se você não puder ajudar, que você não atrapalhe, que você facilite, né? Então, esse é o entendimento que a gente tem hoje, né? Se não melhorar um ambiente mínimo de negócio na cidade, não tem negócio que sobreviva, né? A gente ainda tem muita coisa pela frente. Mas hoje o fato do pequeno empreendedor ter um espaço onde ele possa ir, tirar suas dúvidas, né? Saber qual que é o próximo passo na abertura de uma empresa faz toda a diferença. Adriano, eu fiz um trabalhinho antes de gravar esse vídeo e tinha um dado lá que eu achei muito interessante, um dado de 2 anos atrás. A inteligência artificial, ela é implementada e é sucesso em primeiro lugar na China com 48% dos investimentos, na faixa de 150 bilhões de dólares no ano de 2021, hoje deve estar maior. E 38%, segundo lugar, os Estados Unidos da América. Terceiro lugar, Canadá, Reino Unido, papapá. Está lá no meu vídeo, o vídeo vai ser editado aí se eu achar ele no meu computador. Então, eu achei interessante o seguinte, não tem como você não entrar para a inteligência, não deter conhecimento de inteligência artificial e dados, né? As pessoas têm medo do Big Data, porque o Big Data mapeia tudo, mas é preciso de ética, é preciso de tomar conta, mas é o que vai rolar. O que nós estamos fazendo aqui está dentro da inteligência artificial, nós estamos comunicando dados, né? Você, com a excelência do que você está falando, estou adorando a maneira que você está falando de uma maneira que o nosso internauta possa entender, possa se localizar, possa saber quem procurar. Então, assim como você tem o Estado, ou ele está investindo, porque ele que tem o grande capital, ou ele está intervindo em favor da sociedade, dos seus mais variados grupos, diversificadamente, para que as comunidades cresçam. Então, os arranjos, todo mundo quer seu bairro melhor, todo mundo quer sua rua, todo mundo quer a cidade, o Estado, o país, mas a questão da briga ideológica não interessa se você acha que a coisa tem que evoluir para A, para B. O importante é que você, diante dos fatos, faça. E se você não fizer, né, se você não sente capacidade pessoal de fazer, vá até o agente público, né? Escuta, está faltando isso aqui, eu quero voltar a fabricar máquina, malha, eu sei mexer com coisa, então vamos ver quem mais está mexendo nisso.
né? Aí eu quero aprender a ser serralheiro, eu quero aprender a ser costureiro, eu quero aprender a fazer eu quero aprender a mexer e o pessoal fala muito de startup, né? Você precisa que alguém tenha uma ideia luminosa que crie uma startup, né? Tudo vira standard, né? Tudo vira aquele estandarte para fazer propaganda de uma coisa. Não, se você tem uma boa ideia, 50 outros tiverem boa ideia também, junta todo mundo. Essa que é a ideia da rede. A inteligência artificial, ela funcionou porque ela é uma rede. Nós hoje trocamos informações exatamente porque nós estamos em rede. É isso que é o importante, né? Adriana, nós cumprimos aqui, você falou bastante da sua pauta, que é o arranjo, a importância da rede, desenvolvimento de iniciativas de Juiz de Fora, os desafios da prática, e você chegou até a falar de resultados importantes. Então, eu queria deixar à vontade a Vanessa, se você quiser dizer mais alguma coisa que ilustre o nosso internauta, e se a Vanessa quiser fazer mais alguma colocação, para a gente caminhar para o final do programa, porque o YouTube anda aconselhando que a gente faça programas curtos, porque as pessoas têm pouca paciência, mesmo quando o programa tem uma quantidade de conhecimento como essa que você está passando aqui para nós. Então, você fique à vontade, Vanessa, fique à vontade também para a gente caminhar para o fim. Eu agradeço. Acho que eu já falei bastante, vamos deixar a Vanessa falar também, que ela tem muito conhecimento e experiência nessa área. Vanessa danadinha. Então, estava aqui mais ouvindo vocês, né? E pensamento rodando aqui a mil. E quando você falou, Adriana, né, dessas oportunidades que pipocam quando o grupo é identificado, né, fica muito evidente assim, a importância, né, e o valor que tem está em rede, né, está em arranjo produtivo. Uma vez que você precisa de um movimento para regularizar alguma coisa no território. Você sozinho tem força, mas você com um grupo tem, né? Precisa de um equipamento, uma tecnologia que busca fora, mas pode ter aqui dentro. Você sozinho não faz milagre. Mas você com um grupo que tem a mesma demanda, é muito mais fácil você argumentar e justificar que existe viabilidade naquilo, né? E mesma coisa, capacitações, né? Às vezes tem uma empresa que não consegue bancar uma excelente capacitação, mas um grupo de empresas pode buscar um financiamento ou um apoio público porque faz sentido ajudar um setor e não uma organização somente, né? Porque está falando de algo que vai movimentar o território, vai melhorar o território, né? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, em relação ao setor da construção civil. A gente sabe que é um setor que mais gera impacto, né, assim, em termos de urbanidade, de sociedade, né, e tal. Porque dependendo de como é manuseado, de como é feito todas as relações, a utilização de recursos, isso pode prejudicar muito o ambiente, né? Você vê, assim, uns dias atrás eu vi uma notícia falando que prenderam uma pessoa que está fazendo um descarte errado no terreno baldio, né? Então, isso é corriqueiro, né? Isso é corriqueiro. Às vezes a pessoa faz aquilo para a sobrevivência dela e nem sabe de coisas de legalizações, nada disso. É para tirar o pão dela do dia, né? É porque Juiz de Fora tem uma coisa peculiar. É o padeiro, é o carro da empadinha, é o cavalo que passa. A gente ainda tem isso. É verdade. Mas é bom. Né? E aí, gente, eu fico pensando, né? Lógico que tá errado, não tem jeito. A pessoa vai pagar por aquilo, não está certo. Então ela tem que ser um exemplo da sociedade que se alguém fizer daquele jeito vai dar ruim, né? Mas são tantos que fazem daquele jeito e não são pegos, né? Então ela fica tipo assim, alguém vai ser Cristo, né? Num processo de um azar qualquer.
Então, isso é muito ruim. E a qualificação é super importante, né? Porque é um setor que movimenta a economia muito a economia, porque dá trabalho para a pessoa que não tem estudo nenhum, até aquele super qualificado que desenvolve uma ferramenta para construir um prédio em 3 dias, né? E a gente sabe o quanto que isso retorna para a sociedade se for harmônico, né? Eu vejo aqui em Juiz de Fora, não assim, tão dentro do movimento, mas pelas redes, né? A gente tem ligação com algumas pessoas, né? Que o setor imobiliário tem se aproximado muito do setor de construção civil e tem feito movimentos para gerar mais valor para as construções, né? Em termos de montar ambientes, né, para demonstrações. Tem um movimento de arquitetos, engenheiros, pessoas que vendem imóveis, tem na cidade, tem isso, né, a gente vê, mas esses detalhes, né, da qualificação de mão de obra, né, da preocupação com as legislações do espaço, da preocupação com a implementação de obras em lugares, né, que realmente vai dar certo, não vai, né? Isso pode gerar conflito social, né? Pode gerar problema na mobilidade urbana. Então, isso tudo tem que estar na pauta desse grupo, que é importante nesse sentido. A prefeitura, né, se aproximar, né? Desculpa eu te cortar aí. A gente podia pensar, talvez até com sugestão da Adriana, a gente podia pensar em uma pessoa que a gente pudesse chamar para falar exatamente disso que você está falando aí, porque, como você falou, a obra, eu sou engenheiro, né? A obra é uma coisa cara, que vai ficar ali muito tempo, ela tem um custo ambiental, se ela for feita de uma forma. Hoje em dia tem uma legislação específica, a gente vê o pessoal passando por cima a toda hora isso aí. Os profissionais, como você falou, você pode pegar um profissional não tão qualificado, ele trabalhar, ele você ensinar um serviço para ele, mas é ruim que você tem muita perda de material, isso já aconteceu comigo, a pessoa não saber manusear, entendeu? Você quer ver uma coisa simples? O cara pega uma ferramenta cara, usa e larga ela suja. Acabou, ele perdeu, entendeu? Muitas vezes ele perde aquilo aí, tem que limpar, tá? Ele tem que ter esse tipo de instrução. Pincéis e tal. Quem sabe a gente depois não acharia alguém que viesse falar exatamente desse setor aí, que por sugestão da Adriana, ou lembrança sua. Eu já saí do mercado, então eu estou sem saber quem são as pessoas, né, que estão na frente dessas coisas. Hoje eles têm um sindicato, né, que é o Sinduscom. Sinduscom? Sinduscom é até atuante, né? A grande dificuldade nesses setores maiores, a gente tentou fazer o mapeamento do APL da saúde, é uma grande missão ainda, nós não esquecemos dele não, mas o difícil é sentar esses atores e identificar a governança. Nós ainda não conseguimos identificar na saúde que a governança não pode partir do poder público. O poder público ele pode cutucar, impulsionar, articular, marcar as reuniões, mas a gente precisa dessa figura. Na saúde, a gente ainda não conseguiu encontrar essa governança que vai articular esses atores. É a mesma situação a questão da construção civil. A gente tem aí o Sindicato da Construção Civil, que está sempre em contato com a gente da Secretaria de Desenvolvimento, mas sempre com algumas demandas muito pontuais, né? Então, assim, interessante isso. A gente achando essa pessoa, trazendo esses atores, a gente vem com esse nosso trabalho por trás aí. Tá. Olha, Vanessa, desculpa te cortei. Desdobramentos dos nossos vídeos, né? Exato, eu estou pensando exatamente nisso. Fazendo esse movimento, né, assim, de coisas próximas da gente, que pode ser exemplo para fora. Às vezes acontecem coisas aqui que a gente não imagina. E a gente está buscando referência de muito longe. Então, temos que valorizar o que está mais próximo ali como uma forma de identificar e também de dar oportunidade, espaço de fala para essas pessoas colocarem em evidência o que está sendo feito. Teve uma coisa que eu pensei aqui agora, parece que a prefeitura tinha estimulado o curso, alguma coisa assim, na área de cuidadores. Parece que existe isso aí. Ano passado, eu fiz aqui num outro banner da área de saúde, eu fiz aqui 3 entrevistas com uma psicóloga
2 psicólogas e uma enfermeira com relação a cuidados paliativos e descobri coisas imaginárias. O mais engraçado é que logo depois eu tive uma irmã que eu acabei perdendo, ela entrou em cuidados paliativos. E eu já estava dominando o assunto, sabendo o que estava acontecendo. E achei importante, porque mais ou menos nessa época essa moça nos passou essa ideia. Eu acho que os cuidadores de idosos, é claro que isso aí não é uma coisa que não é exatamente medicina, mas porque esses setores, construção civil e medicina, eles já são assim, historicamente posicionados na cidade. Então, de repente, emergir lideranças que não sejam desses agrupamentos é coisa que talvez venha no futuro. Mas esses cuidados, esse outra forma de você alocar a mão de obra, dar para ela referências, dar conhecimento, e de repente ela vir trabalhar e trabalhar de forma correta, né? É uma pauta interessante. Se a gente descobrir a governança e de repente pode aglutinar na prefeitura, nós poderíamos também tentar descobrir aqui quem é. Bom, eu não quero te atrapalhar, Vanessa, continua falando aí, aqui vai surgindo ideia aqui. Sim, é um tema muito instigante, né? É. E aí a gente vê que, assim, que nada no território está desintegrado. Tudo, uma coisa bate na outra, né? E eu penso o seguinte, que o básico, né, ele tem que estar funcionando bem para que o complexo venha ajudar, né? Se a gente sabe que relação tem, por exemplo, a construção civil com a saúde, total relação, né? Se a gente está num espaço que não funciona bem, a gente vai ter problema de saúde. Exatamente. É fato. A gente vai ter. Se a gente está num lugar que não tem uma aparência boa, a gente vai ter violência. Vai ter, sim. Porque o meio influencia. O meio influencia. Né? A gente vai ter uma sociedade complicada. Complicada. Então, uma coisa bate na outra. E se a gente não procurar entender a cultura do lugar, não vai para frente também. Porque muitas vezes o que você pensa que é necessário não é necessário para aquele local. Né? Não tem o porquê daquilo. Né? Mas não é para se desmotivar. É para você se interagir melhor com o espaço e ver se aquele espaço te cabe ou não. Né? Porque, igual a Adriana foi comentando, né, sobre a distância do que nós temos de qualificação do que o território oferece. Que isso é um fator que acaba perdendo mão de obra qualificada para outros lugares. Isso é fato. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando a minha irmã trabalhava no estado do Rio, né, lá para o lado de Campos, e eu fui observando lá os espaços no dia que eu fiquei lá mais tempo com ela, e toda a cidade parecia que tinha uma identidade, era bem articulada em termos de qualificação. Só tinha placa assim: curso de técnico de eletricista, curso de técnico de, sei lá, de manutenção de máquinas, porque a região lá estava em expansão, né? Estava fazendo porto, interage muito com essa coisa da siderurgia, essas coisas, e era intenso você ver assim, placas de cursos profissionalizantes nessa área. Você não tinha lá, coitado de mim, se eu fosse para lá ia morrer de fome. Não tinha um curso de artes, assim, em evidência não, poderia ter, mas não era tão estampado como a gente via curso na área de tecnologia, né? Então, assim, acaba que esses arranjos sociais vão criando a cara do local, né? Sim, as necessidades do local vão ficando mais evidentes. E é disso que a gente precisa. E a gente sabe que Juiz de Fora, ela tem uma diversidade de áreas aqui dentro, assim, de formação, de pessoas muito boas atuando, né? E que,
tipo assim, você, por exemplo, fomentar a pele do queijo, você está fomentando a economia criativa, né? Porque o cara da gastronomia, ele pode criar receitas mirabolantes e criar... Vou te interromper rapidinho, nós já estamos de olho aí numa parceria com a Brasel, a pele do queijo, em Festival da Brasel, em breve. É bacana isso aí. Exatamente. Dá caras diferentes para esse ingrediente que nós temos a perder de vista. Entendeu? Então, uma coisa vai fomentando a outra. Então, esse tema de arranjo produtivo local, ele tem que ser mais discutido, ele tem que ser mais investido, uma vez que a nossa característica é do pequeno. Então, um pequeno, sendo sempre pequeno, não é bom para o território, né? Ele estando associado, ele vai mais longe, como o Zé Roberto colocou no início do programa, porque ele tem acessos mais diferenciados do que ele teria sozinho, né? Então, pensar nisso, colocar a minha reflexão nesse sentido. Muito obrigado. O Vanessa, você falou uma coisa interessante aí. Você quer ver uma coisa? Juiz de Fora, antigamente, tinha uma produção cultural, ainda tem, mas tinha uma produção cultural muito grande. Eu sou o mais velho de vocês aqui, com certeza. E isso não vem ao caso, mas eu tenho idade para ser pai de cada um de vocês. Então, olha só, quando eu era jovem, e isso faz muito tempo, tinha um teatro aqui na cidade, que ainda existe, que era o Pro Música, que estava começando, tal. Então, ele trazia aqui um pianista. Aí, eu e meus amigos íamos, né? Aí ele trazia lá, aí tinha uma apresentação lá de música antiga, aí tinha... Isso ia fomentando grupos de pessoas que queriam reproduzir, artistas que se uniam e tal. Isso dispersou um pouco, né? Eu acho que todo mundo tem oportunidade. Aqui em Juiz de Fora já teve umas apresentações, inclusive a minha filha Roberta tinha um programa nessa TV que acabou, que mostrava as bases que estavam articulando danças. Eu adoro street dance, shuffle dance, eu inclusive vivo passando esses vídeos na internet, eu adoro isso aí, principalmente quando são jovens, que eu acho que aquele articula o jeito de pensar e tal. E gostaria que ainda tivesse produção cultural, inclusive em termos de música, porque o nosso grande Chico da música, eu esqueci o nome dele agora, estou terrível hoje, mas ele falou que o século passado, o século XX, foi o século da canção, né? Mudou do século XIX para o século XX, foi o século da canção. Durante todo o século, canção de tudo quanto é matiz e tal. E nós perdemos um pouco dessa poesia, dessa letra. Hoje em dia as falas são muito diretas e tal. Talvez a gente tivesse de resgatar um pouco dessa canção, assim como você não perdeu a música erudita, você não perca a capacidade de poesia, de música, que é uma coisa que eu, por exemplo, gosto, acho bacana, né? Então, eu acho importante assim, a gente ter o artista também reunido aqui, saber quem são as governanças ainda, porque nós tínhamos muitas governanças, nós tivemos vários artistas aqui em Juiz de Fora nós participávamos do circuito de festivais, isso é antigo pra caramba, isso aí é história, né? Eu, graças a Deus, pude ver isso, vocês ainda não viram. Mas eu acho que a nossa prefeita aí provavelmente viu também, né? Que ela regula comigo. Então, gente, a ideia que eu estou querendo passar aqui para finalizar o programa é exatamente o seguinte: seja o que for que você produza, né? Se você for uma liderança, está na hora de você procurar o circuito da prefeitura, procurar a Adriana, né? Mas se você souber quem é a governança, vamos nos unir, vamos transformar, seja na arte, seja na cultura, seja na construção civil, seja na área médica, seja na produção de alimentos, seja na produção de alimentos. Por exemplo, o pequeno produtor rural, ele responde por 77% da produção da mesa do brasileiro, né? Isso é desconhecido, ninguém fala, ninguém chega perto desse produtor, e fica parecendo que nós vivemos de soja. Quem vive de soja é a vaca, tá entendendo? O agronegócio não é pop nem top, não, o agronegócio é para exportação. Hein? O milho, né? É soja, milho. É soja e milho, é para vaca. E principalmente chineses. Entendeu? Outra coisa, eu acho que eu deveria falar isso antes de fechar, né? A gente levantou com a PL do Queijo uma discussão muito importante que até incomodou algumas
algumas ideologias gastronômicas na região, que é o seguinte, se fala muito hoje do queijo artesanal, né? Mas eu pergunto para vocês, qual queijo tem na sua mesa todo dia? É o frescal. É frescal. Que não é artesanal, né? Não tem o selo, rótulo artesanal, porque a indústria de Juiz de Fora modificou, né, um pouco a receita, mas é ele que o mineiro come todo dia, não é o artesanal, porque o artesanal é 100 e poucos reais o quilo. O frescal você compra na padaria. Então, assim, por que não valorizar? Por que não incentivar esse produtor a fazer o frescal? A gente fica criando um glamour muito grande para aquilo que, na verdade, não se tem consumo. É legal, vamos incentivar, produzir, resgatar a história do artesanal. Mas esse queijo frescal que a gente come todo dia, ele não tem um rótulo artesanal, mas ele é feito de maneira extremamente manual e familiar. Só não tem um rótulo artesanal. É bem cuidado, não vai te fazer mal, não tem conservante. E o médico ainda recomenda. Recomendo. Oi, Vanessa. E para ter uma recuperação, né, dessa cultura do artesanal, que também é importante não perder, né? E acaba que, tipo assim, se não vende, eu não vou fazer. Assim, em termos de território, que em algum momento isso chega na mesa de pessoas, assim, que poderiam pagar para comer aquele queijo, que também é importante ter experiência, né, cultural disso, né, que seja um momento no ano, assim, ou se não um estudo para que fique mais acessível, um queijo mais, um artesanal mais acessível, né, dentro de padrões de produção viáveis, assim. Não, só que então, isso dá uma outra... incentivos de tecnologias, né? Mas se a gente entrar nessa discussão aqui, a gente vai fazer mais um programa, porque, na verdade, dentro do território hoje já não tem artesanal há anos, tem frescal, feito na agricultura familiar. Então, por que não valorizar esse frescal? Não que a gente não queira resgatar, mas o tempo para você resgatar e fomentar esse consumo de um queijo artesanal, eu estou perdendo um tempo de desenvolver e melhorar a produção, tornar mais sustentável essa agricultura familiar de um queijo que já está no gosto do mineiro. Gente, eu acho que a gente tem que ser objetivo e pragmático. É importante isso que a Vanessa falou, realmente manter a base ali daquilo que é bom para nós, né, nos alimentos e tudo, mas a gente precisa também ter essa mentalidade da pessoa que vai tomar decisão, né, que é pragmática. Pragmática sem fazer aresta, sem cortar as partes, né? Aquele negócio de uma piadinha que por que a filha perguntou para a mãe, por que quando a gente pega uma peça de carne para cozinhar para a turma aqui, tem que cortar a cabeça e o pé? Aí ela falou, não sei não, mas a sua avó falava que tinha que cortar. Aí perguntaram para a avó dela, a avó falou, não sei, minha mãe falava que tinha que cortar. Aí ela foi na bisavó não estava na casa, não sabia de nada. Aí tinha uma tia lá... Assim mesmo. E tinha uma tia de 104 anos lá, que ela foi perguntar para a tia ainda estava lúcida, virou e falou assim, olha, não tem que cortar porcaria nenhuma, que a panela da gente não cabia, a gente cortava a cabeça e o pé. Então a gente tem que parar de cortar a cabeça e o pé das coisas sem saber o fundamento. Né? O fundamento é o seguinte, aonde que está a cultura, onde que está o conhecimento? A gente só vai saber se a gente se unir. Né? E eu fazendo uma propaganda pequenininha, eu e a Vanessa estamos aqui abrindo inscrições para que as pessoas venham até nós trazer o seu projeto, seja lá na área médica, seja na área de produção de queijo, seja na produção de doce, adoro doce, infelizmente, né? Seja na produção de bebidas, outros tipos de bebida, coisa artesanal, dança, se você quiser fazer grupos, tudo faz bem, tudo é bom, né? E a gente pode até te encaminhar até a Adriana ou os setores responsáveis para você mostrar a sua ideia. Mas o importante é que você venha aqui e fale da sua ideia, né? Você se sente valorizado, se sinta acompanhado, traga o seu projeto aqui até nós, seja lá o que for, né? Eu sempre quis fazer aqui um programa sobre danças, eu adoro dança, embora não dance nada, né? Então, essa pequena propaganda, você traz aqui para nós o seu projeto, venha mostrar, dentro da ideia de arranjos produtivos locais, venha mostrar qual é a sua qualidade, a sua qualificação, qual é a sua competência, aqueles que estão junto com você, se você está agrupando pessoas e vão tocar a coisa para frente. Bom, eu vou caminhar para o final do programa, agradecendo demais as falas da Adriana. Adriana, eu gostei mesmo da sua fala,
seu programa, você valorizou demais o nosso espaço, né? A ideia de chamar você aqui com o Loas foi a da Vanessa. A Vanessa sempre tem muito boas ideias, né? É uma moça das artes e do meio ambiente, né? E além de artista, ela é arteira. Faz arte, né? Bom, então eu vou agradecer a Adriana por estar aqui comigo e com a Vanessa, vou agradecer a Vanessa por estar aqui no programa comigo, né? E eu vou terminar o programa, porque senão ele vai ficar muito extenso. Eu espero que você tenha gostado desse programa, eu espero que você passe ele para frente, dê o seu like, compartilhe, deixe comentário e, por favor, ninguém ouse escrever desaforos, porque eu vou ter que apagar. Tá bom? Mas eu acho que ninguém vai escrever, não. Muito obrigado e até o próximo. Obrigada, Zé Roberto. Obrigada, Vanessa. Obrigada, gente. Gente, então, boa noite. Eu vou finalizar o programa agradecendo a você, internauta, que esteve aqui ouvindo a gente até esse momento. Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando Cidadania Sustentável com alguma ideia muito interessante. Obrigado e até lá.